Primeira mensagem do ano que eu preguei sobre montanhas. Preguei sobre que Abraão teve uma cisão com seu sobrinho, Ló, e ele facultou para que o sobrinho escolhesse para onde queria ir, e o sobrinho escolheu planícies, terras bonitas. Só tem um detalhe: essas planícies levavam para duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, e a gente hoje sabe qual foi o fim dessas cidades. Mas para Abraão sobraram as montanhas. Abraão não era um pastor de bodes, de chivos. Ele era um pastor de ovelhas. Não é que ele fosse o pastor, ele era o proprietário daquilo tudo. Então, ovelhas, ou às vezes, como na Bíblia chama de gado miúdo, gado pequeno, elas não gostam muito de montanha. Quem gosta de subir montanha é exatamente o primo ali próximo, o bode. E aquelas montanhas podiam ter servido para Abraão como um grande empecilho, como algo que ele dizia: o que é que eu vou fazer com isso agora? E Deus diz a ele assim: quando a gente começou, eu disse a você que aonde você colocasse a planta do seu pé, eu ia dar essa terra a você. Mas eu vou mexer com isso. Continua valendo a planta do pé, mas agora eu vou fazer uma coisa. Sobe essas montanhas, sobe, que até onde você conseguir ver, eu vou te dar, a você e a sua descendência. Eu não sei quantas montanhas você teve que subir esse ano, mas eu espero sinceramente que elas tenham ampliado a sua visão, que ela tenha feito com que você pudesse ver mais. A palavra hoje é: não perca a visão. Nós tivemos agora, nessa semana, uma boa parte do mundo ocidental celebrando o Natal, o que é um pacote que é difícil de entender. O que é Natal? É Santa Claus, é Papai Noel, é o nascimento de Jesus, é paz, é o quê? Então, você vê muitas vezes as pessoas querendo definir o Natal e não tendo muito sucesso. Porque a palavra Natal quer dizer o quê? Nascer. Natal deveria ser a celebração da natividade. Existiu um dia nesse planeta que algo espetacular aconteceu. Eu me lembro de uma frase que eu vi Billy Graham há muitos anos atrás falando, que ele disse: quando o homem foi até a Lua e colocou o pé na Lua, ele foi entrevistado e disse: o que é que o senhor acha desse feito? Coisa tremenda, maravilhosa. Ele disse: é interessante, mas maravilhoso não é isso. Isso é o quê? Não é o homem ter ido até a Lua e colocado o pé na Lua, mas é Deus ter vindo até a Terra e ter colocado o pé na terra. Quando a gente estuda mais a Bíblia, a gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Possivelmente ele nasceu na festa dos tabernáculos, mas ele nasceu. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nascimento de Jesus produziu uma movimentação de todos os lados. Teve sinais nos céus, teve pastores que receberam visita de anjos, e teve uma figura de homens que não eram hebreus, a gente chama ele dos reis magos, que eles viram um sinal nos céus e eles decidiram parar tudo que estava fazendo para ir adorar o rei. E eu queria ler esse trecho, que é um trecho muito conhecido, mas clamando a Deus que Ele faça com que, daquilo que a gente já leu, daquilo que a gente já ouviu, venha uma água fresca, uma unção fresca, que somente Ele pode dar. Amém? Você está comigo? Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes,
e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Versículo 6, aí tem a profecia. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informara-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amados, vamos entender isso aqui. Aqui você tem uns homens que vieram do Oriente, trazendo presentes, tesouros, que a Bíblia diz, e o que estava guiando eles era uma estrela. Mas há um momento que, por algum motivo, eles perdem a visão. Eles deixam de ver a estrela. E existe algo que chama a atenção. Eles entendem, se ele é o rei dos judeus, rei nasce aonde? Em palácio. E havia naquela época uma construção potentosa, que era o palácio de Herodes, e então eles vão nessa direção. E isso aqui eu estou dizendo o seguinte: eles perderam momentaneamente a visão. Quando você se converteu, quando você entregou sua vida a Jesus, quando você recebeu dons, quando você recebeu talentos, quando você recebeu um ministério do Senhor, isso veio por revelação, isso veio por visão. Na caminhada, a gente passa por muita luta, a gente passa por decepções, a gente passa por traições, a gente passa por batalhas emocionais, às vezes incontáveis, e muitas vezes aparecem luzes, aparecem coisas que chamam a nossa atenção, e nós acreditamos que aquilo pode nos dar conforto, pode nos dar consolo, e é aí onde muitos perdem o seu caminho. Eles começam seguindo a estrela que vai levar para Jesus, e eles terminam indo para o palácio de Herodes. O primeiro ponto que a gente tem que entender nisso é que luzes artificiais ofuscam a luz celestial. Não vou pedir para você repetir, porque é desconfortável com a máscara ficar falando, mas eu quero que você pense nisso. Luzes artificiais ofuscam a luz celestial. A gente vive num mundo com muita informação. A gente vive num mundo com uma multidão de luzes. A gente vive num mundo onde talvez o bem mais precioso e mais temido é o silêncio. É muito difícil você conseguir ficar em silêncio. E por causa até que muitas vezes, sem perceber, se tem medo. Para dormir, gosta de ter um barulhinho, uma televisão ligada, um rádio, um negócio. Muitos ficam ali no telefone, dormindo e acordando. Meu Deus, texto e olhando. Por quê? O nome disso é barulho. É você não ter a sensação que você está sozinho. No ministério de Jesus havia uma coisa muito interessante. Jesus muitas vezes deixava todo mundo e subia um monte para ficar sozinho. Jesus age diferente, muitas vezes, de mim ou de nós. Quando Jesus estava muito cansado emocionalmente, ele subiu uma montanha para estar só, para orar. Aqueles homens, aqui diz em Mateus 2,2, e perguntavam:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Por que eles pararam? Eles não estavam seguindo a estrela? Uma viagem longa. A estrela os guiou com fidelidade. Mas quando eles chegaram na cidade, teve alguma coisa que fez eles mudarem de ideia. E você diz, o que é que foi? É que nós temos conceitos e preconceitos. Eu acho que para alguém ser de Deus tem que ser assim, para alguém fazer assim tem que ser daquela maneira. Eu acho que a pregação tem que ser dessa forma, porque a gente aprende. E eles entenderam o seguinte: um rei nasce em palácio. Isso foi suficiente para eles perderem a visão da estrela. E o que é que corrobora com isso? Era a imponência e grandiosidade material daquele palácio. Queridos, a gente vive num mundo onde você dá uma voltinha, você vai, às vezes, aqui, nós temos no Doral, aqui o City Place, que é um lugar bonito, não sei se aqui todos já tiveram a oportunidade de dar uma passadinha por lá. É lindo, é imponente, tem luzes. Você vai em outro lugar, você fala, isso é pecado, pastor? Não tem nada de pecado, eu estou só explicando a você que, apesar dessas coisas trazerem, às vezes, uma diversão, às vezes, um momento de entretenimento, mas entenda bem, há uma necessidade de uma busca interior. A maior visão que eu posso querer ter este ano não é apenas subir nas montanhas e ver longe, mas a maior visão talvez seja olhar para dentro de mim, seja olhar dentro da minha alma e descobrir que mora dentro de mim o poder dos poderes. É descobrir que dentro de mim existe luz suficiente para me acalmar, para trazer paz, para trazer segurança. O Palácio de Herodes era a segunda maior construção de Jerusalém, ele só perdia para o templo. Era imponente. Quantas vezes nós estamos seguindo o Senhor e o inimigo tenta nos desviar, mostrando a grandiosidade dos reinos deste mundo? Foi assim também com Jesus, em Mateus 4, a Bíblia diz, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então, muitas vezes você está caminhando bem, a Bíblia, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, vocês corriam bem, vocês estavam indo tão bem, o que aconteceu? Por que parou? Parou por quê? Quem inventou essa frase foi Paulo. Então ele disse para os Gálatas, vocês têm que entender que um pouco de fermento leva toda a massa, faz com que percamos a essência. E sabe, tudo isso vai nos levando, muitas vezes, a mentira e engano. Quando Herodes conversa com eles, Herodes diz, e enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também vá o quê? Adorá-lo. Mas era verdade isso? Não era, era mentira. Quando o palácio de Herodes começa a ministrar a nossa vida, essas luzes da ribalta, muitas vezes a mentira e o engano passam a fazer parte do caráter de uma pessoa, porque é difícil de abrir o coração. É difícil de ter um computador aberto para que seu cônjuge possa ver. É difícil ter uma vida sem medo. O que é que nós precisamos entender? A consequência disso é morte e destruição. Em Mateus 2,16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com a precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá,
pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existiam. A gente precisa terminar o ano entendendo isso. Se Deus permitir, quinta-feira e no próximo domingo, quinta ou é sexta do dia 31? Quinta-feira. Se Deus permitir, eu vou apresentar a vocês de maneira mais clara e mais ampla o tema do próximo ano. E é um tema que ele é complementar a este. Não existe um corte. Muito importante entender isso. Eu sou o que eu consigo ver. Eu sou o que eu consigo ver. Se eu me vejo para baixo, se eu me vejo depressivo, se eu me vejo perdedor, eu começo a atuar como tal. Eu começo a agir como tal. A gente tem um mundo aí fora muito ruim, mas você tem um Deus que é muito bom. E Deus conta com você, Deus conta comigo, para a gente ser produto de transformação. Todo mundo sofre influência e todo mundo influencia, mas Deus quer criar uma geração de influenciadores. Uma geração de pessoas que sejam capazes de transformar lugares. Que ao chegar no lugar que não tem esperança, eles possam ser aqueles que são mensageiros da paz. Eles possam ser aqueles que transformam aquele lugar por causa da presença do Senhor. Como é que a gente faz para poder não perder essa essência? Voltar à visão, a seguir a visão celestial. Sabe, esses homens eles eram gentios, mas é interessante que eles se abalaram, saíram de sua terra por causa de uma visão celestial. É interessante que quando eles saem do palácio de Herodes, veja a primeira coisa que ocorre. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei se nessa caminhada você continua vendo aquela estrela que lhe guia sempre para estar com o Senhor Jesus, com intenso júbilo. Eu não sei se na caminhada você cansou, eu não sei se na caminhada você desanimou, e eu não falo apenas para nós que estamos aqui, eu falo para todos que nos escutam, mas principalmente eu falo para mim. Essa é uma pregação para a gente pregar no espelho. É pregar para mim, que comecei a andar com o Senhor na minha adolescência, tive o chamado pastoral, fiz tudo que eu entendia na época que era para fazer, seminário teológico, me tornei um pastor da denominação que eu me converti, que tinha meu pastor, meu discipulador, que era a Igreja Batista. Mas depois de alguns anos, Deus me deu uma visão que crê, a Bíblia diz que até o diabo crê e treme. O Senhor não está procurando apenas crentes, o Senhor está procurando discípulos, verdadeiros adoradores, aqueles que são multiplicadores da vida de Jesus. E é muito importante que, se hoje você permitir, deixe Deus avaliar o seu chamado. Deixe Deus avaliar com você aquilo que te motivou a começar a caminhada. Porque é mais comum do que a gente imagina. Na caminhada, perder a motivação que me motivou a iniciar a caminhada. E como é que eu posso fazer isso, pastor? A gente pode fazer isso saindo desse lugar que eu estou chamando de Palácio de Herodes. Luzes artificiais, entretenimentos, que não entenda bem o que eu estou dizendo, eu não estou chamando isso de pecado, eu estou chamando coisas que desviam a minha atenção. Eu posso fazer isso? Posso. Eu posso ir para um lugar muito bonito? Posso. Eu posso viver nessa vida aqui com aparatos eletrônicos? Posso. Mas eu tenho que ter cuidado para que essas coisas não tomem meu coração. Eu tenho que ter tempo com Deus. E para isso é preciso quebrar os paradigmas. Jesus era um rei diferente. Eles foram procurar Jesus onde se procura rei comum. O seu Deus não é um rei comum. Você serve ao rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir
para sempre, o mesmo ontem, hoje e eternamente. 1 Coríntios 1, 27 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Eles tinham recebido a visão, mas faltava o conhecimento da palavra. Muitas vezes você recebe um chamado, você recebe a visão, mas falta gastar tempo lendo a palavra. Em Miqueias, capítulo 5, diz, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado a luz, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este será a nossa paz. Eles viram a estrela, eles foram obedientes, eles foram procurar aqueles que eles entendiam, ele é o rei dos judeus, mas faltava conhecer esse trecho de Miqueias, porque se tivessem lido, jamais teriam ido no palácio de Herodes. Aí você diz, então, conhecer as Escrituras é vital, sim, fundamental, mas não apenas conhecer. Tiago diz, não seja apenas ouvinte, mas seja praticante. Lembre que quando eles chegaram lá no palácio de Herodes, Herodes mandou chamar os sacerdotes, perguntar, que história é essa? Vai ter essa história do rei dos judeus? Vai. E onde é? Aí eles disseram, Mateus 2, e perguntaram, onde está o recém-nascido? Versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. Versículo 4, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5, eles respondem, em Belém de Judá. O que é que eles estão falando? Eles estão falando de Miqueias. Você está comigo aqui? Sim ou não? Aqueles homens sabiam ensinar, mas eles foram para Belém, eles foram seguir a estrela, eles foram junto com os magos? Não foram. Como é triste quando a gente conhece a palavra, a gente estuda a palavra, mas a palavra não nos faz mover. A gente escuta, e como o Tiago diz, não sejais apenas ouvintes, mas sejais praticantes. A palavra de Deus, a Bíblia intitula Jesus de verbo, e a sua palavra de verbo, a palavra. Verbo, só a palavra verbo significa ação. Pense num verbo, andar, caminhar, correr, tudo isso representa uma ação. A palavra de Deus deve representar na minha vida uma ação. Pastor, mas eu tive um problema, nós tivemos uma dificuldade, nós ficamos dodói, precisei de um tempo para me tratar. Glória a Deus. Mas assim, até quando? Quando é que isso tudo vai gerar uma cura? Quando é que tudo isso vai gerar algo que de fato represente uma caminhada em direção àquilo que Deus me chamou, àquilo que Deus chamou você? É importante nisto que eu estou falando, a gente ter visão, a gente voltar ao chamado, a gente ler as Escrituras, mas ao mesmo tempo praticar as Escrituras, e tudo isso redunda numa verdadeira adoração. Porque nós cantamos aqui, e é tão gostoso cantar cânticos espirituais ao Senhor, sim ou não? Mas a verdadeira adoração, ela é isso, mas é mais que isso. Veja bem em Mateus 2,11, entrando na casa viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Salmos 102:15, todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Salmos 138:4, render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. Apocalipse 21:24, as nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. Nós fomos criados com esse fim. Quando eu não estou adorando o Senhor em espírito e em verdade, e não como uma coisa cansativa, mas porque faz parte do meu caráter, é como se eu tivesse saído do propósito. Veja o que diz Efésios,
capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória. Bota a mãozinha no seu peito e diga para você mesmo: eu fui criado para o louvor da sua glória. Amém, queridos? E em Apocalipse 5,13 diz: então eu vi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É para isso que nós somos criados. Nós somos criados para nos unir a toda essa natureza obediente. E o que é que significa isso, pastor? Significa entregar o melhor. É entregar o melhor. Qual é a sua melhor hora do dia? Qual é a hora que você se sente mais disposto? Qual é a hora que você sente mais vitalidade? Coloque o seu devocional ao Senhor no meio dessa hora. Muitas vezes a gente acorda e passa o dia trabalhando e não tem tempo, e às vezes lembra no final do dia que não orou ainda, e vai orar já cansado. Eu me lembro de uma vez, muitos anos atrás, eu casado com a minha esposa maravilhosa, a gente teve 3 filhos, hoje eu tenho aqui alguns deles, aqui a Rebeca está aqui, casada com o Rodrigo, foram pastores aqui na igreja, tenho minhas netas. E eu estava ali no quarto, era Israel, Rebeca e Priscila, e a pastora sempre contava uma história para eles. Só que eu já estava para lá de Bagdá, tinha tomado banho, cansado, deitadinho assim na cama, ouvindo as histórias. Aí chegou uma hora que ela disse: papai, vai orar para a gente agora. E eu fui surpreendido, disse: sou eu que vou orar, disse: você. E eu me enchi de fervor, fiz uma respiração forte, e eu disse: Senhor. Até hoje eles estão esperando o resto da oração, porque eu adormeci. Estava cansado, trabalhei o dia todo. Quando a gente dá o resto, não é o que nós estamos tratando aqui. Lá em casa, o resto é colocado na lixeira. Então, todo dia quando eu acordo, há um momento de manhã, quando eu estou na minha maior vitalidade, que eu me tranco no meu quarto, no meu escritório, e eu vou orar. Eu vou entregar o melhor que eu tenho, porque eu sei que quando o dia começa, eu vou me cansar no meio do dia, e à noite, claro que eu posso orar, mas não vai ser meu melhor. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Olha o que acontece com aqueles homens em Mateus 2,11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros. Cadê seus tesouros? Você trouxe para entregar ao Senhor? Eles entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Você diz: quais são meus tesouros, pastor? Seus sonhos, sua vitalidade, seu tempo, sua prioridade. Dizer: Senhor, eu quero buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. Esse ano que passou, não sei se foi, eu fui à Casa Branca esse ano ou foi o ano passado? O ano passado. O ano passado, um grupo de pastores que eu faço parte, fomos chamados para ir à Casa Branca. Fomos lá orar, encontramos com alguns políticos, o vice-presidente e tal. Todos os pastores que foram, eu percebi, porque eu conheço eles, compraram roupa nova. Inclusive eu. A gente quis entrar lá com o nosso melhor. A gente foi orar lá, a gente foi conversar, a gente foi perguntar as coisas. Eles nos receberam em honra. A gente foi um dia no Capitólio, no outro dia na Casa Branca, e fizemos dessa maneira. Jantamos, conversamos, almoçamos. A gente queria dar o nosso melhor. Entendeu ou não? Como é que a gente faz com Jesus?
Ele nos deu tudo. A gente precisa aprender a dar o melhor a quem nos deu tudo. Quando nós fazemos uma oferta, no meu coração, quando eu oferto, quando eu dizimo, eu não estou propriamente dando nada. Eu estou devolvendo um pouco do muito que Ele me deu. Não sei se me faço entender. Porque se eu tenho um salário, porque se eu tenho um emprego, se eu tenho um trabalho, se eu tenho sustento, foi Ele que me deu. Então, quando eu devolvo um pouco, eu estou apenas devolvendo para Ele um pouco do que Ele me deu. Ele me dá 24 horas por dia. Isso é ouro também, sim ou não? Quando eu pego um pedaço desse tempo e dou a Ele, eu não estou dando nada, eu estou só devolvendo um pouco do que Ele me deu. Você me acompanha? Sim ou não? Quando a gente entra nisso, queridos, você sai do palácio de Herodes. E você começa a ter uma coisa chamada revelação divina. Mateus 2,12 diz: sendo por divina advertência, prevenidos em sonho, para não voltar à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Sem revelação divina, o evangelho vira uma religião a mais, um rito, um processo mecânico. Está entendendo ou não? É uma coisa mecânica, não tem nada a ver com relacionamento. Provérbios 29,18 diz: onde não há revelação, o povo fica sem freio, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Houve um triste período em Israel, queridos, 1 Samuel 3,1, olha o que é que diz: naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Esse foi o tempo do profeta Eli. Termina com uma palavra chamada Icabode, foi-se a glória do Senhor. Você precisa ter revelação de Deus, eu preciso ter revelação de Deus, mas como é que eu posso escutar com tanto barulho? Eu preciso de um lugar silencioso, eu preciso gastar tempo com Deus. Eu vou usar um pouco aqui minhas netas, elas estão aqui comigo, a Miriam e a Esther. Fica de pé para o povo conhecer vocês duas, tão bonitas as duas. Olha aí. Vira assim para a igreja, assim para as câmeras. Aqui está de roupa preta, é Esther, e a outra é Miriam. Miriam é mais velha, podem sentar, muito obrigado. Quando Esther nasceu, Miriam já nasceu falando e explicando. Puxou a Priscila. Priscila é a tia dela. Ela já sabia falar e conversava pelos cotovelos. Esta, que nós chamamos ela de Teté, puxou a mãe, porque Rebeca, que é a mãe dela, falou feito bebê muitos anos. Ela falava, sabe como o bebê fala, que corta as palavras? Teté era desse jeito. Só que coloca inglês, espanhol, português, e ela tinha um jeito de falar que às vezes a gente não entendia. Nós não entendíamos. Então, graças a Deus, Miriam, que fazia parte do Ministério de Tradução Infantil, traduzia para a gente. Disse: não, ela está querendo água. Não, ela está querendo aquilo. Então, a gente pensou, eu fiquei pensando, então quer dizer o seguinte, que criança entende criança. Fiquei feliz, entende? Só que a gente também tem outros netos, e tem um neto que é entre as duas, que é Rafael. E tinha vezes, eu vi que tinha vezes que ele estava sentado lá, Miriam, Rafael e Teté. E Rafael também não entendia. Rafael dizia: o que foi que ela disse? Aí Miriam traduzia para Rafael. Aí eu entendi que não é criança que entende criança. Miriam entendia Teté porque elas dormiam no mesmo quarto. Estudavam juntas. Comiam na mesma casa. Ou seja, Miriam gastava tempo com a irmã. Por isso, ela entendia a irmã. Me faça entender, sim ou não? Se você não gastar tempo com Deus, você sempre vai precisar de um intérprete. Você sempre vai precisar de alguém que interprete para você o que é que Deus quer dizer para você. Não é mal, um intérprete nos salva muitas vezes. Amém? Mas você com Deus, Ele quer que você escute Ele de perto, Ele quer que você possa entender isso. E isso acontece quando a gente recebe revelação. Muitas vezes o que é que nos atrapalha? É que a gente, durante a vida, cria pactos. A minha esposa costuma dizer que existe um pacto chamado pacto do silêncio, que é quando a gente é ferido e a gente diz: não quero mais, mas também não falo mais. E, às vezes, certos pactos que são feitos, querido, nos atrapalha.
lembrem que aqueles magos tinham feito um pacto com Herodes. Vocês lembram que eles fizeram um pacto com Herodes? Qual era o pacto? Vocês vão procurar o menino. Quando vocês acharem o menino, vocês voltam para que eu vá o quê? Adorá-lo. Mas era mentira. Às vezes eu faço pactos porque eu não estou vendo, eu estou sendo enganado. É uma mentira. É uma mentira que Deus não lhe ama. É uma mentira que Deus lhe abandonou. É uma mentira que naquele dia você se sentiu abandonado pelo Senhor. É uma mentira. E muitas vezes eu permito que essas coisas entrem no meu coração. E a palavra de Deus diz que eles foram, por divina advertência, avisados. E o que é que eles fizeram com o pacto que ele tinha feito com Herodes? Eles romperam. E isso fez com que eles mudassem de rota. A Bíblia diz que, então, eles voltaram por outro caminho. Eu não sei por que caminho você chegou aqui hoje. Espero que tenha sido o melhor caminho. Claro que eu não estou me referindo ao caminho que é Jesus, que esse nós estamos. Mas, às vezes, a gente chega aqui com o coração pesado. Às vezes, a gente chega aqui com o coração triste. Às vezes, a gente está terminando um ano tão difícil, grato demais a Deus, e, às vezes, um pouco cansado para entrar no outro ano. Eu já me peguei dizendo, Deus, um outro ano igual a esse, será que eu vou suportar tanta pressão? Mas sabe, queridos, quando eles ouviram aquilo, a Bíblia diz, eles voltaram para casa por outro caminho. Então eu quero terminar essa palavra dizendo isso a você. Eu não sei se você se sente na revelação, se você se sente andando no chamado que você recebeu, ou se as tristezas da vida, as decepções, as lutas, fizeram com que você apagasse a chama. Então eu quero profetizar hoje, na sua vida, que você, quando sair por aquela porta, você vai estar regressando para a sua casa, mas você vai estar regressando por um novo e vivo caminho. Eu quero profetizar na sua vida um 2021 abençoado, não porque é um ano sem problemas, mas porque é um ano cheio de soluções. Não porque é um ano que não vai ter desafios, mas é um ano que Deus dará a você força, saúde, capacitação para você vencer cada luta e cada batalha em nome de Jesus. Receba essa palavra com todo o meu amor, com todo o meu carinho, em nome de Jesus.